lá para Brasília agora, Joel, porque hoje mais cedo teve reunião dos ministérios, né, dos ministros com o presidente Lula. A reunião foi fechada, mas o começo dela, né, o discurso do presidente foi aberto ali para os jornalistas acompanharem também. O Márcio Rocha está aqui para falar com detalhes sobre isso para a gente. O presidente não citou nomes, mas deu um baita puxão de orelha nos ministros ali. Tem ministro que está abusando da sorte em falar demais, hein, ô Márcio? Boa tarde para você. Fala, meu amigo. Pois é, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Foi exatamente, né, que chamou a atenção desse primeiro pronunciamento dessa nova reunião ministerial que foi feita nesta terça-feira do presidente Lula com vários ministros da área social. E aí, quando o pronunciamento do presidente foi disponibilizado para a gente da imprensa para poder acompanhar, né, o presidente Lula cobrou para que os ministros dessa área, da área social, não anunciem medidas antes delas passarem pelo crivo da Casa Civil e também do Palácio do Planalto. Segundo ele, todas as propostas de ministros devem ser transformadas em propostas de governo. É um trechinho que a gente vai ouvir agora que mostra exatamente esse ponto que o presidente Lula falou nessa reunião entre os ministros da área social. Importante toda e qualquer, posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo que esteja de acordo com os outros ministros, que esteja de acordo a Fazenda, o planejamento, porque assim é que a gente cria as condições, motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada. Eu queria que vocês tivessem certeza que, do ponto de vista, da Presidência da República e da Casa Civil, vocês terão todo o apoio, combinando com a Haddad e com a Simone, que são as pessoas que cuidam, para que a gente não erre, para que a gente não prometa aquilo que não pode cumprir. Então, a minha sugestão é que ninguém anuncie nada, absolutamente nada que seja novo, sem passar pela Casa Civil. Ô Márcio, de quem que a gente está falando, vai? Couro comeu. De quais ministros? O último que fez anúncio foi o Márcio França ontem, com a história do Voa Brasil, não é, Joel? Voa Brasil. Um programa de passagem subsidiada aí para algumas parcelas da população. Hoje ele não estava na reunião. R$200 o valor da passagem para estudante, aposentado e funcionário público que ganhe até R$6.800. Eu não sei se ele não estava na reunião por coincidência ou não, se é ele um desses ministros. Conta pra gente, vai. Tem que contar a fofoca completa. Exatamente. Oficialmente tem os dois lados, né? Oficialmente não foi para ninguém, né? Mas a carapuça civil para vários ali que estavam presentes ali nessa reunião. Porque, lembrando, essa reunião foi feita para organizar principalmente o balanço das ações de 100 dias de governo e prever justamente as próximas medidas que devem ser tomadas ainda neste ano. Mas aí a gente pode citar alguns exemplos de pessoas, né, de ministros, que não seguiram essa orientação, que, segundo o presidente Lula, eles seriam citados na reunião privada, né, sem a gente ter acesso a essa reunião. Um deles é justamente o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que chegou a afirmar, por exemplo, que pretendia discutir mudanças nas regras que foram aprovadas para a reforma da Previdência. Isso, né, a reforma da Previdência foi aprovada em 2019. E aí, logo depois, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, destacou que não tinha nenhuma proposta sendo analisada sobre o tema. Outro caso também é o do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que disse que o governo pretendia acabar com o saque aniversário do FGTS, mas depois ele recuou. E aí, como vocês já citaram, o último ministro que falou demais, vamos dizer assim, no governo foi o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, que afirmou que está sendo avaliado justamente esse programa com passagens aéreas num valor reduzido para um público-alvo, mas ressaltou ainda que faltava o governo concordar com essa proposta. Então, a gente teve essa reunião, depois dessa fala do presidente Lula, o ministro, a reunião foi fechada, né? Depois o ministro Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, apareceu para falar o que foi decidido, enfim, sobre essa questão dessa reunião, né? O que foi discutido nessa reunião. Mas o recado foi claro, né? Teve muita gente ali que vestiu a carapuça quando o presidente Lula falou sobre essa situação. Ok, bem entendido exemplo agora. Aqui, pelo que o Márcio deu pra gente. Verdade. Márcio, obrigado, viu? Um abração para você.
Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.